Olá, tudo bem? Uma das coisas mais difíceis, eu acho assim, da gente conseguir é manter a, a resistência, né? A persistência no que a gente quer, seguir na luta, né? Ir atrás do que a gente quer, porém sem peso, sem peso, sem querer muito, porque falando em manifestação da realidade, né, falando assim, se a gente quer, se a gente precisa mudar uma situação, às vezes esse querer mudar, ele gera um peso, ele é uma vibração de que não aconteceu ainda, é porque se a coisa já tivesse acontecido, eu não estaria querendo que aconteça, eu estaria já tipo relaxada, só na alegria. Então claro, e o que vai determinar se vai manifestar ou não é a vibração. Então, às vezes a gente faz muito esforço, a gente faz tudo que tem que ser feito, mas esse querer muito, esse peso, sempre esse esforço em fazer, ele também pode ser prejudicial. E claro, eu não estou dizendo em momento algum que se a gente está com alguma questão negativa na vida, a gente simplesmente ignorar aquilo e não fazer nada, que aquilo vai se resolver. Não é isso. E eu já comprovei várias vezes assim, porque claro, eu sou muito o contrário, né? Eu sou muito de fazer, de não largar, de não desistir, assim. Eu sou muito de fazer as coisas. Sou muito determinada. E às vezes, pessoas não tanto assim, um pouco mais relaxadas, às vezes essas pessoas acabam tendo resultados positivos de uma maneira mais fácil, mais tranquila. Então, claro, eu sempre fico. O que eu mais faço, tudo que eu falo aqui, não é também só em relação ao que eu vi de mim, né? Mas também do entorno. Porque assim, eu sempre questiono muito se. Aí eu penso assim, pô, será que esse meu jeito é certo? Só que se tem gente, e aí é o lance sempre do caminho do meio, né? Nem 8 nem 80, porque também tem gente que é muito, muito relaxada em relação às coisas, tipo assim, muito tranquila, que não faz nada, não vai atrás de nada, e que, claro, que a gente acaba vendo a consequência negativa disso também. Né? Então não adianta ter um problema e ignorar, e deixar pra lá que não vai se resolver. Né? Nem se é um problema nosso, 100% nosso, ou se é um problema nosso com alguma pessoa. Agora, se a gente faz alguma coisa, se a gente está fazendo, tomando algumas medidas para resolver e ao mesmo tempo tem uma soltura em relação àquilo, tem um relaxamento, uma despretensão, isso vai acelerar o resultado positivo. Eu tenho vários exemplos, né? Porque eu me policio muito em relação a isso. Enfim, em relação à cobrança também e tudo. A autocobrança, né? Mas nem é sobre isso que eu vou falar. Então, por exemplo, assim, ó, o que eu tava fazendo as coisas certas, né? Vendo em mim o que a situação negativa me causava, se for no caso de estar convivendo com uma pessoa doente. E e no caso do meu, né, como era transtorno mental e ele fazia as piores coisas, e aí quem tá nessa situação provavelmente deve estar vivendo isso, né? Se a pessoa se convive com alguém que tem transtorno e tem surto psicótico, muito provavelmente essa pessoa durante o surto psicótico, ela faz coisas que prejudica ela mesma e as pessoas que estão em volta, tudo errado, a pessoa faz tudo errado. E a gente, querendo ajudar a pessoa, a gente entra numas, mesmo que seja de uma forma muito tranquila, como eu sempre tentei ser, explicar as coisas, né, de uma maneira afetuosa, assim, sem, né, claro que às vezes eu também, é porque a pessoa faz tanta coisa absurda que às vezes, claro que a gente vai perder a paciência, mas assim, eu tive até muita paciência, não sei nem da onde, e de conversar, de tentar explicar, mas mesmo com paciência, mesmo com carinho, é sempre essa intenção. Eu estava sempre ali disposta a fazer alguma coisa para mudar a situação, né? Seja em conversa, seja, eu fiz tudo que eu podia, tudo que eu podia.
tentava explicar as coisas. Então, assim, o que eu percebi? O que aconteceu comigo? Quando eu resolvi deixar pra lá, quando eu falei assim, ó, ai, sabe, deixa, que tem a ver com confiança também, que tem a ver com confiança tanto no outro quanto no universo. De dizer assim, ó, gente, eu não vou falar mais nada, eu vou parar de tentar mostrar o que está acontecendo, eu vou parar de tentar fazer com que ele faça as coisas certas, sabe? A mesma coisa quando estava no Se Mata, Não Se Mata, nossa, como eu conversava, e isso que eu quero dizer, porque eu estava segurando aquela situação, eu peguei a situação, abracei, e o que para mim era inadmissível? Que ele se matasse. Então eu botava todos os meus esforços, toda a minha energia, de todas as maneiras, tanto fazendo as coisas energéticas, tanto fazendo as coisas físicas, era tudo 100% focado, por exemplo, em que as coisas acontecessem do jeito que eu queria. Né? Esse controle também, nossa, tem muito a ver com controle. Então, assim, eu não queria que ele se matasse. Gente, eu não queria que ele se matasse. Eu achava que era um... Né? Claro, a gente não quer que ninguém se mate. Quem é que não fica triste com as estatísticas aí de suicídio? Né? É uma perda de vida, sem contar que, claro, espiritualmente falando, essas pessoas vão sofrer muito. Então, assim, tudo isso, eu segurei a situação durante muito tempo, e claro que eu tive melhoras, mas como eu estava fazendo as coisas certas energeticamente e também fisicamente, eu acho que como eu já tinha um acúmulo ali de ações positivas para o melhor, quando eu soltei... Bom, primeiro que soltar é a coisa mais libertadora que existe, né? Quando tu solta e fala assim, olha, eu entrego. Nossa, isso foi demais para mim, foi muito bom. Em relação a várias coisas. Então, além de dar esse alívio, nossa, parece que é a gente mesmo que carrega o peso, é a gente que carrega o peso. Então, dá essa aliviada e, por incrível que pareça, as coisas, aquilo que a gente tanto trabalhou para que acontecesse, muitas vezes está travado por esse nosso excesso de controle, de querer que o negócio dê certo e tal. Então, às vezes, quando a gente tá fazendo a coisa certa, eu sempre vou falar isso, né? Não é não fazer nada. Tá fazendo a coisa certa e resolve soltar um pouco, acaba que as coisas dão uma acelerada, acontece o bom mais rápido. Uma outra coisa que eu me lembro muito claro, assim, que eu soltei, que foi libertador para mim, foi a questão do dinheiro, assim, na época dos surtos mesmo, da coisa de eu ter entrado num furacão, de um dia para o outro, né? Eu ter entrado num furacão de dinheiro também, porque tudo que ele fazia, também quem convive com pessoas que surtam sabe que a pessoa que surta, ela gasta todo o dinheiro que tem, se ela tem dinheiro na poupança, se tem o dinheiro, enfim, ela perde essa coisa, o bom senso, né? Ela perde o bom senso. Então, por exemplo, se ela tá com dinheiro de outra pessoa, ela vai gastar. No caso dele, ele fez empréstimos, né? Cada surto ele fez um empréstimo, tanto que ele ficou endividado, e o dinheiro vai, né? Então, assim, fora a pessoa que gasta o dinheiro, ele dentro de casa também, ele era sem noção, assim, quando ele tava no surto, que ele tava louco, ele ficava compulsivo, né? Compulsivo com tudo, então era com a comida, com as coisas, ele pegava tudo era dele, tudo ele usava, as minhas coisas, comida, né? Como eu já comentei também, ele comia tudo. Ele só me tirava, quebrava as minhas coisas. Não, e era incrível como ele fazia isso, e às vezes quando ele não estava muito louco, ele estava mais ou menos sem querer, porque eu já estava com esse olhar também dele fazendo tudo errado. Então, assim, como a gente cocriava isso, gente, como era um estrago atrás do outro. Era uma coisa assim, e aquilo me irritava às vezes, porque às vezes quebrava coisa que era que eu tinha afeto, né, objetos, enfim, coisa assim que, sabe, assim, que eu levo comigo, sei lá, 20 anos, que é de alguma época especial, ou que eu comprei em algum lugar, sabe, coisas sentimentais, e era assim, era uma dor no coração atrás da outra, enfim. E a coisa da comida também, e ali eu trabalhando sozinha, as coisas já estavam ruins, precisava eu com a loja, e eu só perdendo dinheiro, e eu tentava falar isso pra ele também, eu tentava mostrar, assim, e aí ele gastava o salário dele, enfim,
era um caos total. E ainda que, claro, era uma situação que eu teoricamente não precisaria estar, né? Mas enfim. E aí eu me lembro disso, que um dia eu limpava a escassez, porque, cara, era uma situação que estava me fazendo perder, que estava me tirando muito mais do que dinheiro, me tirando coisas pessoais, assim, muito mais que dinheiro, mas ainda falando em objetos físicos, né? Por exemplo, tirando coisas minhas, tirando minha comida, né? Porque eu ia trabalhar, ele ficava em casa, eu ia trabalhar todos os dias, então eu não tinha como controlar as coisas, né? Eu não tinha como, sei lá, não ia fechar, nem tinha como, porque ele vasculhava as minhas coisas. Isso era muito outra coisa que eu ficava assim, gente, nossa, mas enfim, era muito louco. Ele vasculhava as minhas coisas, que é uma loucura, assim. Isso quando, nesse primeiro ano, né? Foi um ano inteiro assim. E aí, teve um dia, e eu limpava a escassez, meu Deus, como eu limpava a escassez, e eu perdia cada vez mais. E por isso que, claro, muitas vezes eu chorava de desespero, porque eu pensava assim, eu tinha muito medo, eu nem sabia como é que aquilo ia acabar, e o que ia acontecer, né? E eu não conseguia parar, era uma coisa assim, muito mais forte que eu, muito mais veloz o que estava acontecendo com ele, a coisa do surto psicótico, assim, gente, é uma coisa, sei lá, é muito louca, muito fora de controle e muito horrível. E aí, um dia eu soltei. Eu falei assim, ó... Cara, eu tive uma conversa muito franca com o universo. Eu falei assim, ó... Cara, entrego. Eu não vou fazer mais nada. Se eu tiver que perder tudo... Se esse cara... Se por causa dessa situação que tá acontecendo, eu tiver que perder tudo... Se eu ficar sem nada pra comer... Se todos os dias agora, azar... Eu vou ficar sem comer. Se eu chegar em casa do trabalho e não tiver comida... Eu não vou comer. E se for todos os dias assim, eu não vou comer e tá tudo certo. Eu aceitei aquilo, eu parei de lutar contra aquilo que estava acontecendo. Eu falei pro universo, olha, me tira tudo que não for meu, então que me tira, que saia, o que tiver que sair, se eu tiver que perder tudo que tá dentro da minha casa, se eu tiver que perder tudo, se eu tiver que perder tudo que eu tenho, azar, então, vou parar de lutar. E é incrível a mudança que isso gera. Nossa, pra mim foi também primeiro que uma libertação, que no mesmo momento que eu soltei tudo, que eu parei de me preocupar, pronto, acabou um problema, né? Eu tava com um problemão que no momento que eu entreguei, que eu soltei, o problema se acabou, não tinha mais problema. Então dá um alívio, uma tranquilidade, e aí magicamente as coisas começaram a parar de acontecer. Né? Claro que eu estava limpando escassez, imaginava ele bem, já fazia toda aquela história. Mas talvez o fato de eu ficar ali, botando aquela energia pesada, tentando mudar uma situação, talvez aquilo estava impedindo que a situação melhorasse. E no momento que eu soltei, como já tinha energia boa ali, as coisas começaram a mudar. Então, é muito difícil a gente achar esse caminho da resistência, da luta com essa soltura. A gente ir atrás do que a gente quer, mas com uma certa fluidez, com uma certa leveza, né? E isso está fazendo toda a diferença na minha vida, toda a diferença na minha vida. É difícil a gente achar esse equilíbrio quando a gente ainda não tem a coisa, quando a gente quer a coisa, a gente continuar querendo, continuar alimentando energeticamente, positivamente aquilo que a gente quer, mas sem um peso, sem aquele, nossa, sem sofrer porque ainda a situação não mudou ou porque a coisa ainda não aconteceu, né? Isso é meio difícil, mas além de ser libertador, acelera o processo. Às vezes no início, se é uma situação muito ruim, é muito difícil da gente conseguir isso, porque a realidade às vezes está castigando muito, mas a tentativa é válida também. A gente vai tentando, que é só uma questão de tempo pra gente conseguindo. E chega um momento que parece que desce uma luz e acontece, e a gente solta. E às vezes é por chegar no máximo de ser espremido ali na situação, né? Como aconteceu comigo. Essa de perder as coisas, eu cheguei num momento assim que eu acho que se eu não soltasse eu ia explodir. Sei lá o que ia acontecer comigo, eu acho que ia entrar em colapso.
Era tanta tristeza, gente, tava me tirando tanto, uma coisa assim que eu não tava fazendo nada de errado, e era, nossa, tanto sofrimento, Deus do livre, não gosto nem de lembrar, mas que talvez eu tenha chegado ali no meu limite e dizer, eu me rendo, né? É bem isso, assim. Às vezes eu acho que o universo nos coloca numa situação limite pra gente entregar os pontos mesmo, sabe? E dizer assim, pô, eu tô aqui fazendo o meu máximo, mas quer saber, eu me rendo, deixa agora, se tiver que ser, será. E isso, a gente fazendo o nosso trabalhinho, sabendo que a gente está construindo uma realidade melhor, né? Olhando para dentro, olhando as nossas coisinhas negativas, limpando, né? Dizendo, olha, eu não quero mais isso dentro de mim, eu olho, estou olhando vocês, eu agradeço aí por todos os ensinamentos que vocês já me trouxeram, seja tristeza, seja escassez, seja peso, o que for, né? Mas agora eu libero, tá? Eu escolho a partir de hoje viver sem toda essa tristeza. Eu libero, seja o que for que tenha acontecido comigo, que me fez ter toda essa tristeza dentro de mim, eu escolho viver sem. Tá todo mundo perdoado, eu perdoo todo mundo, eu também peço perdão aí pela minha parte, tá tudo certo. Então isso é muito importante. E alimentando positivamente a situação. E paralelo a isso, ter essa soltura. Isso faz toda a diferença. Tem muita gente que faz tudo certo, pensa a coisa certa, limpa os sentimentos negativos, faz tudo certo, mas não solta, não solta. E aí pode acontecer dessa realidade que a pessoa tá ali fazendo tudo certo, pode acontecer dessa realidade nunca vir a acontecer. Porque esse peso de querer muito uma coisa e de fazer, esse peso pode sim fazer que o negócio nunca manifeste. Então, que isso que acontece muito, nossa, tem vários exemplos disso. Mulher que quer engravidar, quer engravidar, quer engravidar. Então, assim, sempre tem esse pensamento, né? Nossa, eu quero engravidar, eu preciso engravidar, né? Eu não engravidei, a pessoa sabe. E isso fica ali. E aí, muitas vezes, a mulher desiste de engravidar, adota, e quando ela adota, o que acontece? Ela engravida. Por quê? Porque, claro, ela tinha um desejo. Se o desejo existe, é porque a realidade já existe. Então, o desejo estava lá, estava tudo certo para acontecer. Mas aquele peso, aquela vontade muito grande de engravidar, impedia que aquilo acontecesse. Aí, no momento que ela adota e passa a ser mãe e solta aquele peso, aquela necessidade de engravidar, ela engravida. Né? A mesma coisa, namorado. Às vezes tem gente que quer porque quer namorado, ou namorada. E não tem. E a pessoa tá sempre com aquele negócio, né? De querer. Aí arranja aí vem um monte de gente atrás. Porque, claro, a pessoa soltou. Claro, tudo isso que eu tô falando bem simplificado, porque tem várias outras coisas que influenciam isso também, né? De repente a pessoa que tá namorando ali tá mais feliz, mais bonita, não sei o quê, mais atrativa. Enfim. De trabalho é a mesma coisa. Às vezes tá procurando trabalho e tá nesse peso, né? Eu preciso de trabalho, né? A gente, a vibração. Eu preciso de trabalho significa que eu não tenho trabalho. Então é isso que eu tô emitindo. E peso, e preocupação. E faz tudo o que tem que fazer e não consegue. Quando consegue o que acontece? Um monte de empresa liga. Por quê? Porque a pessoa tava com aquele peso em conseguir trabalho e ela soltou. Por quê? Porque ela conseguiu e agora ela emana qual a vibração? Agora eu já tenho trabalho e eu não preciso mais, tá tudo certo? E aí acontece. Por quê? Por que acontece agora e não antes depois? Porque antes a pessoa estava emitindo uma vibração que estava bloqueando. Que, né, como eu já falei, a maioria das coisas que a gente não tem, na verdade, não é por nada. É só porque a gente bloqueia. Né? A gente bloqueia ou por muito peso, ou por querer demais, ou por muita preocupação, ou por sentimento de não merecimento. Enfim, são vários motivos pelos quais a gente acaba bloqueando o que é nosso por direito. Então, eu sei que é bem sutil isso que eu tô falando, mas e todo mundo que fala de manifestação e cocriação fala disso, né? É bem famosinho aí esse soltar. E realmente eu comprovo, assim, funciona, dá essa soltada aí, funciona. Fazendo o que tem que fazer e soltar é a combinação perfeita.